buracos maiores que 400 micras são buracos que têm um prognóstico um pouco pior. Aqui mostrando um buraco grande, você mede um buraco de duas formas. Você tem que medir ele aqui, ó, o diâmetro linear mínimo. E qual que é o NLT? O NLT é a borda mais próxima desse buraco, entendeu? Você vai fazer aquela medida ali. Ou você faz o diâmetro basal. Isso tem importância que eu vou falar em relação ao prognóstico também, tá? A maior causa de sucesso na cirurgia é o tamanho do buraco. Quer dizer, buracos grandes e sucesso maior. Tá? A taxa de sucesso é... Aqui, ó, por exemplo, esse autor, ele falou que a taxa de fechamento de buracos maior, acima de 400 mil, é em torno de 56%. Isso eu já acho um valor bem baixo, entendeu? Assim, mesmo para buracos acima de 400 mil. E começar a ter três tipos de fechamento de buraco, né? O fechamento de buraco tipo 1, que é quando o buraco está realmente fechado, você tem uma integridade da membrana limitante externa, camada de fotoreceptores, e você tem uma continuidade da retina. O fechamento tipo 2 é aquele buraco que está aberto, você não tem a conexão dos fotoreceptores, mas ele está plano. É o flat open, né? E o 3 é pior ainda, né? Esse, na verdade, a gente nem considera. O segundo já tem um prognóstico tanto visual quanto anatômico ruim, né? Que é isso aqui, ó. Você tem um buraco, fechamento tipo 2. Eu vou mostrar para vocês um caso desse. Aquilo é essa classificação que o Flávio Rezende estava falando, né? O Flavinho estava falando, que é o Manchester Large Macro Hole Study. O que ele observou? Ele observou que entre 400 e 649 micras, você tinha uma taxa de fechamento que variava de 91% a 98%. E o mais interessante é o seguinte, você fala assim, ó, buracos até 400 micras, eles fechavam em 91%. De 400 a 550, fechavam em 96%. E de 550 até outra era 98%. Então não era, é aquilo que ele falou. Mas na verdade isso foi uma conclusão de um estudo bem feito. E eles observaram isso. Fazendo técnica convencional. Esterectomia, descolamento da aula de posterior e pico. Tá? Agora, quando o buraco tinha acima de 150, entre 150 e 1416 de MLD. MLD é aquela borda mais próxima do buraco, não é a base do buraco não. Isso já caía para 76%. Então, ele achava o seguinte, que para buracos de mácula abaixo de 650 micras, você poderia fazer a cirurgia convencional, fazendo só o peeling da membrana extracorneal. Acima disso, você já podia ter que pensar em alguma técnica alternativa. Tá? Outra coisa que eles observaram nesse estudo era o seguinte, a base do buraco, né, o diâmetro basal do buraco. Até 500 micras, você tinha 0% de sucesso. Mas quando era maior que 1000 micras, você tinha basicamente quase 20% de chance de sucesso. Então, basicamente, você tinha que olhar esses dois parâmetros, o MLD e o diâmetro basal do buraco. Por isso que eu perguntei para o Flavinho, porque eu tinha o print antes de ser publicado, e ele realmente, eles mostravam o seguinte, aqui, ó, se você olhar, o buraco pequeno era até 250, o médio é 250 a 400, o largo de 400 a 650, isso mudou depois, eu acho que pela análise estatística e tal, que ele falou que era 535, mas esse valor era 650, agora caiu para 550, e isso estava diretamente relacionado com esse estudo do Manchester mesmo, porque o estudo do Manchester, o corte deles era 650, tá? E aí, depois 550 a 800 é o extra largo, o extra largo é de 800 a 1000 e o gigante acima de 1000. Várias técnicas podem ser utilizadas como técnicas alternativas. A mais comum delas, as mais comuns são, ou você faz o flap invertido, normalmente temporal, fazendo tipo um tamponamento ali daquela região, sem embutir
a membrana limitante. Você só dobra a membrana limitante sobre o buraco e ela usa como substrato para o crescimento desse tecido, né? E a segunda técnica que pode ser usada é basicamente a intersecção da borda do buraco, que é o Carsten Meyer, que é um suíço, né, alemão. Ele faz essa técnica com bons resultados. E as duas mais comuns atualmente que a gente usa é o transplante autólogo ou membrana amniótica. Eu vou mostrar as duas técnicas e vou falar para vocês como que a gente faz isso. Esse foi o trabalho que nós publicamos, né? O Flavinho também faz parte desse estudo. Nós fizemos um estudo com 19 casos, eu fiz 6 pacientes, cada um fez um número X e eram 5 sites diferentes, né? Tinha o André Jucá, de Fortaleza, o Flavinho lá em Montreal, o André Maia em São Paulo, o Ragnar lá em Blumenau, e nós publicamos um trabalho com 19 pacientes. O que a gente fez? A gente fez a medida desse buraco, o MLD, o diâmetro basal, né? E a taxa de fechamento era o primeiro parâmetro que a gente olhou, e a acuidade visual, melhora da acuidade visual ou não, né? Aqui são os dados desses pacientes, aqui na verdade é só para vocês entenderem um pouquinho, porque a gente fala muito logimar em estudo científico, o pessoal fala logimar, o que é logimar, então a gente não está acostumado a trabalhar. O oftalmologista está acostumado a trabalhar com tabela de Snellen, né? Ou aqui, o que acontece? O logimar é o seguinte: 0 é basicamente o 20-20. Quando você fala que o paciente está com 0, é ótimo, entendeu? Quer dizer, está com 20-20. Quando você fala que ele está com um logimar de 2, 2 aqui é 20/2000, né? Ou seja, ele enxerga 60 a 6 metros, então a pessoa normal enxergaria 600 metros. Entendeu? 600 metros é 6 quarteirões. Então a visão basicamente é vulso, né? Visão de vulso. Tá? Então, quanto maior é o número, pior é a visão. Quanto menor o número, melhor é a visão. Aqui são os dados do nosso trabalho, né? O que mais interessante a gente vai falar sobre no final aqui. Bom, basicamente eu vou mostrar duas técnicas de fazer o... Como é que faz para... tem que dar um enter, não tem? Bom, tem jeito de apagar a luz? Bom, basicamente é o seguinte, esse paciente já tinha sido operado, ele estava com um diâmetro para mim, parece que é 749 e 900, diâmetro vazão 900 e pouquinho, 960. Então aqui, ó, é como a gente faz, quais são as dicas que eu falo para quem quer fazer esse procedimento? A primeira dica é o seguinte: você usa um trépulo dermatológico de mais ou menos 2 milímetros, a não ser que você tenha um buraco maior que, quando você tem um buraco de 2.600 milímetros, como tinha no caso lá do álcool. Aí não dá para você colocar um PET de 2 milímetros, aí você pega um trépulo dermatológico de 3 milímetros, né? Basicamente a gente pega, faz esse PETzinho, corta com o papel filtro, né, que vem, tira do papel filtro, põe sobre a córnea. Aí o segredo disso aqui é o seguinte: você tem que fazer um trocar valvulado bom. Por exemplo, trocar valvulado da álcool, eu particularmente não gosto, porque ele começa a vazar, na primeira cirurgia ele é ruim. Eu só opero com 25 plus, né? Com aquela sonda de 10 mil cortes. Então o que eu faço? Mas eu uso um trocar de 23, porque eu gosto da pinça de 23 para você fazer, porque a pinça de 25 ela acaba tendo uma durabilidade pequena, né? A vida útil pequena. Então, basicamente, isso aqui é o resultado desse paciente. Aquilo que a gente estava conversando lá de fora, né? A gente falando, o que acontece? Quando você faz a membrana amniótica e coloca ela subretiniana, você embute a membrana nas bordas do buraco, ele fica parecendo um tecido cicatricial. Isso aqui não vai embora. Anos depois, você está vendo esses pacientes, eu acompanho esse paciente há muito tempo, está lá esse tecido aqui. Esse paciente tinha ponta dele de visão, a visão final dele acho que foi 20/100, se não me engano. Então melhorou
do que era antes, mas não é uma melhora, daquela melhora super significativa, né? Aqui é um outro caso. Pode dar um enter aí para mim, por favor. Esse paciente aqui, eu fiz... Opa, volta lá. É só dar um... Eu acho que pode botar. Aí. Bom, basicamente é o seguinte, esse paciente aqui é uma paciente que fez um descolamento de retina, foi operada e ela teve perfluorocarbono subfoveal. Então eu tentei fazer tirar essas bolhas de perfluorocarbono, injetando PSS subretiniano para sair da mácula da fóvea, mas as bolhas ficaram ali. Aí eu tive que fazer o contrário, tive que tirar essas bolinhas, fiz o pires de membrana limitante interna e aí eu dei uma aspiradinha, que é coisa que eu não faço na borda do buraco, mas eu tive que fazer porque tinha perfluorocarbono subretiniano, né? Então eu peguei e fui lá bem delicadamente, um vácuo bem leve para tentar tirar aquelas bolinhas que estavam ali na região. E o que aconteceu? Esse paciente evoluiu com a retina descolada, na retina descolada com um buraco de mácula aberto, né? Tipo 2, flap open. Aí eu fui e fiz a membrana amniótica sobre o buraco. Não me incuti. Ali mostrando que eu trabalho com 2 trocais de 23 da torque e o resto é de 25, né? Aqui mostrando o resultado. Olha como fica ali, ó, tá vendo? Ele fica em cima e você tem uma restrição da integridade muito melhor ali, ó. Aqui, tá vendo como a retina externa começa a ser formada ali? Então, esse paciente foi o melhor resultado que nós tivemos no estudo. Ele ficou com 20/50 de visão, 0,4 no marco. Quanto mais próximo de zero, mais próximo do que a gente quer. Né? Então, os resultados desse nosso trabalho é o seguinte: em 19 olhos, os 19 olhos fecharam o buraco, tá? A acuidade visual melhorou 3 ou mais linhas do ETDRS em 10 pacientes, 52,6%. Tá? O nosso resultado funcional ele foi parecido com o resultado de um trabalho que eu vou mostrar para vocês, que é de transplante autólogo de retina. Tá? Eu vou mostrar as técnicas que a gente faz. Que é em torno do transplante autólogo, eles fecharam não em 100%, mas em 87,8%, e a acuidade visual melhorou em 52,3%. É muito parecido com o que nós achamos também. Tá? A membrana amniótica tem várias coisas. Na época que eu fiz esse trabalho, era fácil de conseguir, você pedia, porque quem mais usa a membrana amniótica é o pessoal da córnea, né? Usa para queimadura, usa para uma série de coisas na córnea, eles usam, então era fácil conseguir. A gente pedia no banco de olhos, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você não conseguia membrana amniótica de jeito nenhum. Então, assim, foi a hora que eu comecei a pensar em uma técnica alternativa e aí veio o transplante autólogo, que é o que a gente vai fazer, vai mostrar para vocês, tá? Então é fácil de ser manipulado dentro do olho, não vale a pena você fechar a infusão. Se você fecha a infusão, o olho começa a desabar, entendeu? Tem gente que fala, vou fechar a infusão para a membrana não ficar mexendo dentro do olho. Não, você mantém a infusão aberta, pode até diminuir ela um pouquinho, mas o segredo da membrana amniótica, para você trabalhar com ela, é você ter um trocar valvular. Se tiver o olho compartimentalizado, você consegue trabalhar. Se começar a vazar, ele começa a ficar circulando dentro do olho. É difícil para você fazer o procedimento, né? As limitações do nosso estudo é que é um estudo retrospectivo, feito em diferentes centros, a técnica de imagem, de medida, etc., não era padronizada, apesar de que a maioria mediu da maneira que a gente convencional. E a segunda coisa é que a técnica de cada um mudava muito, né? Cada um fez uma técnica diferente. Uns colocaram, a maioria fez incutindo a membrana amniótica, e eu fiz só um caso que eu fiz colocando por cima, só o caso que eu tive resultado melhor. Aqui, ó, mostrando o transplante, aquele trabalho lá do transplante autólogo, né? Que a gente vai, que foi a base, quando você falou
do japonês que estava lá no congresso é o Kazuaki Kodonosono, que estava lá no nosso, que tem uma experiência enorme, participa ele é um grande cirurgião, fez trabalhos com inteligência artificial na área cirúrgica, então ele é um... Oi, samba bem também. Bom, aqui eu vou mostrar alguns casos de transplante autônomo de membros. Esse primeiro paciente é um garoto de 8 anos de idade, quando ele foi comigo. Ele tinha um buraco gigante, vocês vão ver, 5.000 de diâmetro de vazão, mais de 5.000, e 1.200 ou 1.300 de NLP. Aqui, ó. E tinha retina descolada no polo posterior também. Buraco gigante. Depois nós vamos mostrar o tamanho do buraco. Olha lá, 1154, de ano passado 5.341. Então foi feita uma cirurgia, que é basicamente escolher a ótica posterior, a criança, né? Difícil às vezes de se descolar. Origem desse buraco, mais provável, buraco traumático, a família negava, mas se é uma criança, você não sabe. Nesse caso eu fiz vários vídeos, eu tive a preocupação de fazer isso. Ali, ó, tá 25, né? Eu fiz o vídeo de membrana limitante interna, era um buraco, você percebe que é um buraco gigante, né? Um buraco muito grande, né? Quando eu for fazer, olha lá a pressão, tá vendo? Ó, 70. Tá vendo que eu fui para 70 para cortar a retina. Estou cortando a retina inferior, né? Inferior para tentar trazer para. Aí eu uso o finesse, a pinça finesse para trazer o flapper, né? Dá um medo danado. Você olha, tá sangrando, você fala, puta, amanhã vai estar uma bagunça, né? Não, no outro dia você vai ver que está super tranquilo. Nos primeiros casos eu colocava as bolas de silicone, depois eu parei com óleo, atualmente eu ponho a cara da máquina filtrada. Só. Ali fazendo laser, né? Na hora, silicone, né? Criança, não mantém posição e tal. Bom, o buraco fechou, buraco grande, o buraco fechou. Aquilo ali, esse líquido foi reabsorvendo, a visão dele no final foi para 2400. Não ficou uma visão boa, mas ele tinha conta-dedos, a 1 metro, foi para 2400. Não é uma visão útil, mas é uma visão que, pelo menos, ele fala, ele tem uma melhora subjetiva, vamos dizer assim. Aqui é uma paciente que, esse é um caso de um buraco também grande, né? Ele não está nem na parte, né? Foi medido, o técnico que mediu, mas aí, ó, 752.198 de diâmetro basal, né? Aqui, ó, tem que dar um enter aí para... É só nessa barra aí, nessa barra. Se você der na barra, olha lá, ó, aqui mostrando, basicamente, ele está mostrando, ali já é pós-operatório, né? Aqui é uma paciente fazendo uma faca, foi feita a cirurgia combinada de facotrectomia. Vocês vão ver nessa cirurgia o que realmente o maior problema dessa cirurgia é você perder o flap. Sabe, se na hora da cirurgia é fácil se acontecer. Vou mostrar para vocês. Ali foi e tal. Escolhi a loja. Fiz uma cirurgia como se fosse uma cirurgia convencional. Fiz pílula de membrana interna.
perfluorocarbono, olha lá, 70 de pressão, e embaixo também, inferior, para não perder, porque quando você faz superior, você tem uma perda de campo inferior, e a perda de campo inferior te incomoda. Atualmente eu faço nasal também, eu faço parecido com o que o Flávio falou. Ali, agora vocês vão ver o que vai acontecer, ele começa a sangrar, ó, e o sangue, olha lá, o sangue vai exatamente, olha essa aqui, olha lá, o sangue desceu para o flap. E aí você fala, puta, agora eu vou tirar esse sangue e vou tirar o flap junto, né? Mó medo, porque você já tinha tirado o perfluor, né? Então ali fui, curti com a espátulazinha para não ter problema. Aí fui, depois que eu fiz, eu estava seguro que estava em posição, eu peguei, fui lá e não faço laser antes, não faço. Diatermia é ruim, diatermia se você fizer, você destrói a célula. Então tem gente que faz laser, 4 pontinhos de laser para ter uma noção do tamanho, mas eu não faço nada, eu vou lá e corto, né? Essa paciente foi mantendo o pós-operatório, depois que eu tirei o óleo de silicone dela, eu fiz nos 2 olhos essa mesma técnica, porque no outro ela tinha uma infiltração víteo-macular e eu fui com um buraco grande também. E aí eu fiz nos 2 olhos transplante autólogo. No olho direito eu fiz com óleo, no olho esquerdo eu fiz com gás. Ela manteve depois de algum tempo, 6, 7 meses das 2 cirurgias, ela tinha uma visão de 20/60. Agora ela veio nos 2 olhos. E agora ela veio há uns 3, 4 meses atrás, eu fiz a refração dela, ela está com 20/40 nos 2 olhos. Então é uma visão bem útil, né? Assim, visão boa. É 750. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês uma que não está relacionado com o tamanho do buraco, mas está relacionado com auto-build. Auto-build, buraco, máquina auto-build. Você dá um exemplo para mim? Essa cirurgia aqui, Thiago, é uma cirurgia que o paciente tinha um estafinoma enorme de pós posterior, que é a cirurgia dela. Aí fui escolher a ótica posterior, somente retina por buraco de mácula, de alto fio, né? Estafinoma de pó posterior. Nessa época, essa cirurgia até algum tempo não se fazia nem membrana amniótica e nem transplante autólogo. Então eu fiz a cirurgia convencional, vocês vão ver que foi feito tudo certinho, tudo do jeito que você tem que fazer. Escolher a ótica posterior, fui lá, você vai ver, eu faço o peeling, dá para ver eu fazendo o peeling direitinho. Quer dizer, cirurgia que você fala assim, ó, deu certo a cirurgia. Mas aí, ó, buraco de mácula, fechamento, flat, open, entendeu? Visão de 2400 também. Tá lá, o peeling, você peeling bonitinho, não é que não foi feito peeling de membrana de interna, porque a gente já está descolado. Então ela fica mais alta, né? Ela fica numa posição que você consegue falar. Foi feito o peeling, não é que foi feito nada errado, sabe assim, mas não é, esses casos, 50% desses buracos fecham. Se você fizer tudo bonitinho, 50% da a retina cola na maioria, quase 100% dos casos, mas o buraco fecha de 50% ou menos. Olha lá, você vê que foi feito a técnica buraco, foi feito um peeling, um bom peeling ali na mácula, né? Não é que não foi feito um peeling de mácula, foi feito um peeling normal, né? Mas funcionou não. O buraco ficou aberto e visão ruim, né? O buraco fechamento olha lá, o buraco, um peeling bem extenso, né? Foi um peeling bastante generoso, vamos dizer assim. Mas tentei dar uma penteada na borda do buraco para ver, eu fiz de tudo, rezei, pai de santo, mas não deu certo. Olha lá, o buraco ficou daquele jeito. Bom, aqui só para mostrar o pré-operatório, né, descolamento da retina, com buraco de mácula, né? Bom, aqui já é um caso mais recente. Paciente, a história dessa paciente é o seguinte, olha, eu tenho membrana no milho,
já chegou e falou, estou tratando o olho esquerdo, eu já perdi a visão por uma cicatriz dentro do olho, eu já fiz 6 ou 7 pacientes desse olho. E no olho direito, eu já tinha feito 3 injeções lucentes, e o azar dela fez um buraco de massa. E descolou a retina total, descolamento total da retina. Então assim, ó, o olho direito, ponta dedos, o olho esquerdo, visão também de ponta dedo, movimento de mãos. Então aí falei, essa paciente aqui eu vou fazer agora, eu vou correr o risco de deixar o buraco aberto. Eu vou fazer um transplante autólogo de retina. E foi o que eu fiz. Aqui, ó. Esse é o padrão livre. Esse é o pré-operatório dela, né? Assim, isolamento total de retina. Fiz o jeito da base de fita, usei o finesse, fiz também difícil, sabe? Você não conseguia de jeito que eu vou fazer o pino, sabe? A pinça ia, mas fiz, tentei ir para trás e tal, não deu certo. Aí eu falei, é mais um motivo para eu fazer transplante autólogo de retina, né? Aí essa eu fui obrigado a fazer superior. Eu falei, olha, não vai ter jeito. Lá inferior eu falei, aí eu não vou dar conta mesmo de pegar a retina, eu tive que fazer superior. Vai pressionar nesse tamanho, não vai dar certo. Essa paciente, assim, todos os procedimentos dela foram feitos em outro serviço, né? Então a catarata ali estava uma lente mergulhada na massa, né? Não sei se vocês perceberam, tinha a massa para a pulga. Aí eu falei, olho, vou mexer com esse olho não, deixa essas massas aí. Bom, essa paciente evoluiu com um buraco de mácula fechado. E ao longo, depois de 9 meses que eu tirei o óbito, depois de 3 a 4 meses depois que eu tirei o óbito, quando eu fiz uma refração, ela tinha 20/60 de visão boa. Mas aí como nada é perfeito, eu vou botar para vocês o que aconteceu com ela. 20/60 de visão. Super feliz. Ela escolar, ela chegava, ela me adora, né? Ela chega lá e fala, olha lá, 20/60 depois de 1 ano de cirurgia. Aí ela fez membrana, recidivou a membrana. Recidivou lá, o cisto lá, recidivou. Então, assim, atualmente, a visão dela, a última vez que eu fiz, a paciente, ela estava com 20/60. Mas ela fica variando entre 20/60 e 20/80. Eu já fiz aqui para ela, tá vendo? Olha lá, o cisto, vocês vão ver o cisto lá, lembrante do doido. Aqui, ó. A visão oscila entre 20/80 e 20/60. Ela já fez 9 aflibercept, tratando de tratar de estender, né? Aí eu não estava respondendo, não estava conseguindo estender, eu peguei e fui para a Broxisumar, ela já está com 5 nessa época aqui, mas ela já está com 9 já. E ele não conseguiu estender até hoje, continua com fluido intraretinal. Então, assim, vida de retinólogo não é fácil não, eu falo para vocês. Vocês acham que o bom é que o cataratólogo faz, uma semana, um mês depois dá alta para ele, vai ver o paciente nunca mais, porque ele também quer fazer hoje eles põem lente pleno, acabou, lente focal e trifocal, acabou. Não precisa nem voltar no médico, né? Agora aqui não, aqui é a síndrome do albatroz, né? O paciente de retina é o paciente que ele fica com você a vida inteira, ele envelhece